Políticas públicas keynesianas, marcos teóricos, conceituais e exemplos. Antes de entrarmos a fundo no keynesianismo, é importante falarmos sobre o pensamento de Keynes, que era um economista liberal nascido no ano de 1883 em Cambridge, na Inglaterra. Keynes colocava argumentos diferentes da sua época sobre a necessidade de intervenção estatal na economia em momentos excepcionais, em que o Estado tomasse a frente e compensasse falhas de mercado por meio das políticas públicas, que ele chamava de políticas monetárias e políticas fiscais. Keynes teve uma vida acadêmica bem ativa, sempre envolvido em assuntos de interesse público. Graduou-se em matemática no ano de 1905 e, a partir daí, sob orientação de Alfred Marshall, um dos maiores economistas da época, passou a aproximar-se cada vez mais dos temas ligados à economia. Começou a trabalhar para o Indian Office em 1906, período em que a administração do Império Britânico estava no auge de seu poder e influência. Essa experiência resultou em seu primeiro livro de economia, intitulado Moeda Indiana e Finança. Em 1908, tornou-se professor de economia em Cambridge, onde permaneceu até 1915. Ao sair de Cambridge, passou a trabalhar no Tesouro Britânico. Uma de suas missões foi preparar a delegação do país para a Conferência da Paz em Paris em 1919. No entanto, se mostrou contra as duras medidas econômicas impostas pelos países aliados à Alemanha e acabou não participando da assinatura do Tratado de Versalhes. Na década de 1920, mesmo longe do Tesouro Britânico, se manteve ativo nos debates públicos sobre economia, escrevendo artigos em revistas e publicações especializadas. Logo depois, se debruçou em pesquisas e estudos para aquele que seria seu principal livro, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, definindo a principal característica de seu pensamento ao identificar o investimento produtivo como um fenômeno monetário associado à poupança, que abria espaço para a entrada do Estado como forma de gerar demanda e assim garantir o pleno emprego. O pensamento keynesiano. O keynesianismo é uma doutrina político-econômica intervencionista, defendendo que os estados apliquem uma agenda monetária e fiscal expansionista, independentemente ou não das crises econômicas, a fim de não só mitigar os efeitos adversos dos ciclos econômicos, mas como também desenvolver um padrão de crescimento econômico contínuo. Assim, com base nesse pensamento, em momentos de crise, o Estado pode intervir por meio da adoção de políticas fiscais expansionistas, que são aquelas em que o governo exerce uma política focada a reduzir tributos e aumentar os gastos. Ou pode fazer uso também das políticas monetárias expansionistas, que são aquelas em que o governo utiliza práticas para aumentar a liquidez de moeda e assim reduzir as taxas de juros. A crise de 29, conhecida também como a crise do capitalismo, foi um marco para o desenvolvimento do pensamento keynesiano. Naquele momento, como existia uma visão ultraliberal de não intervenção do Estado na economia, isso culminou em um processo de ampla recessão econômica. Retomando o pensamento de Keynes com base nesse contexto, são nesses casos em que o Estado deveria intervir na economia, ou seja, em períodos de crise e de recessão, sendo necessário a adoção tanto de políticas monetárias quanto políticas fiscais, totalmente diferente da visão adotada pelos seus discípulos keynesianos para conter as crises econômicas nesse período. Algumas características do keynesianismo. Entre as características podemos citar o protecionismo econômico, o equilíbrio econômico, o investimento de capital por parte do Estado na economia, temos ainda a intervenção estatal na economia, equilíbrio entre a demanda e a produção, e por fim, temos a introdução aos benefícios sociais para a população de baixa renda, a fim de garantir sustento mínimo. No Brasil, podemos citar como exemplo desse caso o benefício social do Bolsa Família. O keynesianismo na prática. Um momento importante da aplicação do keynesianismo foi um conjunto de políticas econômicas aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, conhecido como New Deal, se tornando uma reação ao período da Grande Depressão que fez com que as taxas de desemprego subissem e a produção industrial caísse pela metade. Essas políticas buscavam lidar com a recessão que tinha como resultado o desemprego em massa nos Estados Unidos, nas quais eram baseadas em 3 pontos principais. Primeiro, auxílio financeiro aos desempregados, gastos federais para geração de renda
E por último, a reforma regulatória, que criou programas de distribuição de renda. O Brasil, duramente acometido pela Grande Depressão, havia antecipado uma experiência intervencionista análoga do presidente Franklin anos antes, em que comprou a produção excessiva de café como forma de proteger o mercado e o emprego. E em 1930, o governo brasileiro chegou a queimar toda a produção excedente de café. A era de ouro do keynesianismo. O período que vai pós-Segunda Guerra Mundial até meados de 1973 é conhecido como a Era de Ouro do Keynesianismo, justamente por ser um momento de implementação da agenda contínua de políticas fiscais e monetárias expansionistas em diferentes países do mundo. É um momento de maior crescimento econômico internacional e, por sinal, é o período em que os países periféricos crescem num ritmo mais acelerado que os países centrais. Os discípulos keynesianos. Com a morte de Keynes pós-Segunda Guerra Mundial, seus discípulos identificados como keynesianos colocaram uma agenda de policy making em seus respectivos países, tomando como princípio a noção de política monetária e fiscal expansionista. No entanto, diferente do que Keynes pregava que só em momentos excepcionais o Estado deveria intervir, seus discípulos identificavam que essas políticas deveriam ser utilizadas de modo contínuo, justamente para se ter um padrão de crescimento econômico contínuo. Porém, resultou em efeitos colaterais como aumento da dívida pública, aumento da inflação internacional e estado de estagflação no longo prazo, desacelerando a economia nesses países. Um dos problemas da teoria keynesiana é que para que os governos ampliem seus gastos, é necessário que aumentem sua dívida. Isso cria uma pressão sobre o mercado de crédito. Com o governo utilizando uma fatia relevante dos recursos, o volume de empréstimo disponível para empresas e consumidores fica mais escasso. Nesse cenário, os juros das linhas de crédito sofrem aumento. Por um lado, o governo obtém mais dinheiro para gastar, mas por outro, o dinheiro fica mais caro para a população. Além disso, alguns economistas apontam que os gastos apresentados inicialmente como extraordinários pelo governo tendem a ser mantidos com o tempo por meio de lobbies, o que pode levar ao aumento exagerado do Estado. Conforme os mecanismos de intervenção governamental se tornam conhecidos pela população e pelas empresas, eles também se tornam menos eficazes. Se há corte de impostos para impulsionar a economia, é possível que contem com aumento de impostos no futuro, preferindo poupar ao invés de gastar, anulando os efeitos das políticas econômicas. A crise do pensamento keynesiano. O período que vai de 45 a meados da década de 70 é identificado como um momento de difusão do paradigma keynesiano. Porém, esse modelo entra em crise em função de seus próprios princípios, carentes de policy making, que surtiram efeitos nos estados nacionais, o que gera nesses países o aumento significativo da inflação em âmbito internacional, além do aumento de endividamento dos estados nacionais e a desaceleração do crescimento, em que as taxas estavam cada vez menores. Na década de 70, é o momento que surge um contexto de estagflação internacional. Existe simultaneamente um baixo crescimento econômico e elevação dos níveis inflacionários e das dívidas públicas. Esses três elementos geraram críticas e contra-revolução ao paradigma keynesiano, a partir do surgimento do neoliberalismo, fundamentado em duas grandes correntes do pensamento econômico, a Escola de Chicago e a Escola Austríaca. A Escola de Chicago tinha essa nomenclatura para se referir aos professores que lecionavam no Departamento de Economia da Universidade de Chicago e que defendiam o monetarismo, enfatizando, por exemplo, o papel da política monetária como sendo essencial para o controle de moeda na economia a fim de se combater a inflação. O economista americano Milton Friedman foi o principal representante dessa escola, reformulando pontos importantes do pensamento econômico neoliberal. A segunda corrente de pensamento econômico, a escola austríaca, é chamada assim pelo fato de seus principais pensadores serem austríacos e terem desenvolvido suas ideias na Áustria, tendo como principal defesa o livre mercado como ferramenta capaz de resolver os problemas econômicos, sendo seu principal representante o economista austríaco Friedrich Hayek. Ambos os economistas se tornaram prêmios Nobel ao trazer o novo paradigma emergente do neoliberalismo econômico, que em meados da década de 70, esses princípios já estavam sendo difundidos por esses dois economistas, mas só foram implementados no final da década de 70 por três países pioneiros.
No primeiro deles, o Chile, essas ideias neoliberais chegaram bem antes na América Latina, ainda na década de 70, e o Chile foi o primeiro país a adotar o neoliberalismo no ano de 1973, quando Pinochet assume o governo pós-golpe militar, criando um plano econômico para o país com a colaboração de economistas chilenos, principalmente graduados na Universidade de Chicago, denominados de Chicago Boys, a fim de ajudar na elaboração de uma reforma econômica para o Chile. No Reino Unido, quando Margaret Thatcher vence as eleições em 1979, em seguida ela efetiva uma série de mudanças econômicas, como o plano para a redução de impostos, reformas sindicais, criação de programas de privatizações e fechamento de empresas estatais deficitárias, assegurando assim o seu pioneirismo na Europa na efetivação do neoliberalismo econômico. E os Estados Unidos de Ronald Reagan, que em 1980 vence as eleições e passa a elaborar uma série de medidas econômicas como a elevação da taxa de juros, corte de gastos governamentais por saúde, educação ou assistência social e outros, tornando o neoliberalismo a doutrina oficial das políticas econômicas dos Estados Unidos. O pensamento keynesiano foi muito utilizado pelos estados ao longo do século XX, porém não se extinguiu, apenas deixou de ser o paradigma econômico predominante, agora sofrendo concorrência com outras correntes de pensamento econômico, a exemplo do neoliberalismo, sendo utilizado ainda em momentos pendulares das crises financeiras dos estados nacionais. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.